Enigma das Sombras. Havia uma cidade esquecida pelo tempo e pelas histórias, aninhada no coração de um vale profundo. Seu nome, quando ainda era sussurrado pelos ventos, era Mirendale. Os habitantes de Mirendale, conhecidos como Mirendalinos, eram um povo simples e pacífico, cujas vidas eram permeadas por uma aura de tranquilidade e resignação. No entanto, a cidade tinha um segredo profundo, um mistério que se escondia nas sombras. Era dito que, uma vez por ano, durante o solstício de inverno, um homem misterioso conhecido como o Poeta das Sombras emergia das entranhas de Mirendale. Ninguém sabia quem ele era, de onde vinha ou para onde ia após sua aparição. Mas todos conheciam suas palavras, suas poesias sombrias e enigmáticas que ecoavam nas vielas estreitas da cidade durante a noite mais longa do ano. E assim, mais uma vez, o solstício de inverno se aproximava, e com ele a expectativa da aparição do Poeta das Sombras. Os mirendalinos aguardavam ansiosamente aquele momento, pois acreditavam que as palavras do poeta continham segredos profundos sobre a vida, o universo e tudo mais. Na véspera do solstício, a cidade estava envolta em uma atmosfera de excitação e mistério. As ruas se encheram de pessoas de todas as idades, ansiosas por testemunhar o Poeta das Sombras em ação. O ar estava impregnado de um frio cortante, mas o calor humano e a antecipação aqueciam os corações dos mirendalinos. O relógio da igreja tocou à meia-noite, como um espectro. O Poeta das Sombras surgiu das sombras da praça central. Vestido com um manto escuro que escondia sua identidade, ele começou a declamar suas poesias com uma voz suave e melódica. Nos meandros do tempo, buscamos respostas. Em caminhos incertos, trilhamos nossas jornadas. Ainda pensando nas diversas possibilidades que temos. De onde partimos até onde estamos, um verdadeiro leque de caminhos para uma jornada. As palavras do poeta ecoaram pelo ar, como se sussurrassem segredos universais que só podiam ser compreendidos nas profundezas da alma. As pessoas se aglomeraram ao seu redor, hipnotizadas por sua presença e suas palavras. Não nos cabe questionar o caminho tomado, ou o atalho para encurtar a jornada. Certo é que cada particularidade está impressa do código existencial de cada indivíduo. O Poeta das Sombras continuou a recitar suas poesias, explorando temas de vida, morte, amor e perda. Suas palavras eram como um espelho que refletia as experiências e os anseios de todos os presentes. Cada pessoa na multidão sentia uma conexão profunda com as palavras do poeta, como se ele estivesse revelando os segredos de suas próprias almas. Enquanto o poeta declamava, um jovem chamado Eri estava entre a multidão. Eri era um pensador profundo, sempre em busca de respostas para as questões mais profundas da existência. Ele acreditava que o Poeta das Sombras possuía o conhecimento que ele tanto ansiava, e estava determinado a descobrir a verdade por trás das palavras enigmáticas. À medida que o poeta continuava sua performance, Erian se aproximou furtivamente, tentando ver o rosto do homem encoberto pelo manto escuro. Mas, a cada passo que dava, o poeta parecia se distanciar ainda mais, como se suas sombras o protegessem de olhares curiosos. As horas passaram, e as palavras do Poeta das Sombras ecoaram até a alvorada. Aos primeiros raios de sol, ele desapareceu nas sombras da cidade, deixando para trás uma multidão de mirendalinos extasiados e uma sensação de profundo mistério no ar. Erian não estava satisfeito. Ele tinha ouvido as palavras do poeta, mas ainda não tinha as respostas que buscava. Determinado a desvendar o enigma, ele decidiu iniciar sua própria jornada em busca do conhecimento do Poeta das Sombras. Nos dias seguintes, Erian mergulhou nos antigos registros e textos da cidade, procurando qualquer pista que pudesse levar à identidade e ao conhecimento do poeta. Ele descobriu que a lenda do Poeta das Sombras existia há séculos em Mirendale, mas ninguém jamais tinha conseguido desvendar seu segredo.
Erian também começou a conversar com os mais velhos da cidade, os guardiões das tradições e histórias de Myrendali. Eles lhe contaram que, a cada geração, havia aqueles que tentavam desvendar o mistério do poeta, mas todos haviam fracassado. Alguns desistiam, outros se perdiam nas sombras da cidade, nunca mais sendo vistos. Determinado a não seguir o mesmo destino, Erian embarcou em uma busca que o levaria a lugares desconhecidos e a encontros inesperados. Ele explorou as cavernas escuras nas montanhas que cercavam a cidade, onde se dizia que o poeta das sombras encontrava inspiração. Ele passou noites em vigília nas praças e vielas da cidade, na esperança de ver novamente o misterioso poeta. Enquanto isso, o poeta das sombras continuava a aparecer no solstício de inverno, recitando suas poesias enigmáticas para a multidão que se reunia. As palavras do poeta inspiravam os mirendalinos a refletir sobre suas próprias vidas e jornadas, mas o mistério de sua identidade permanecia intocado. Anos se passaram, e Erian não estava mais sozinho em sua busca. Outros jovens da cidade, fascinados pelas histórias do poeta das sombras, se uniram a ele. Juntos, eles formaram um pequeno grupo determinado a descobrir a verdade por trás do enigma. Erian também começou a receber mensagens enigmáticas, cartas anônimas que continham pistas criptografadas sobre o poeta das sombras. Ele passou noites em claro decifrando os códigos e seguindo as dicas, que o levaram a locais ainda mais remotos e misteriosos. Em uma noite escura, enquanto explorava uma caverna profunda nas montanhas, Erian fez uma descoberta surpreendente. Ele encontrou uma série de inscrições antigas nas paredes da caverna, escritas em uma linguagem antiga que ele mal conseguia compreender. As inscrições pareciam falar sobre a origem do poeta das sombras e seu propósito. Erian imediatamente chamou os outros membros de seu grupo, e juntos eles começaram a estudar as inscrições com cuidado. À medida que decifravam as palavras antigas, uma história começou a se desenrolar diante deles. O poeta das sombras não é um homem, mas uma entidade ancestral, dizia uma das inscrições. Ele existe desde tempos imemoriais, e sua missão é guiar aqueles que buscam o conhecimento das sombras. Outra inscrição falava sobre um antigo ritual que permitiria alguém entrar em contato direto com o poeta das sombras e receber seu conhecimento. O ritual envolvia atravessar um portal misterioso que só poderia ser acessado durante o solstício de inverno, quando as sombras eram mais profundas. Determinados a seguir em frente, Erian e seu grupo começaram a preparar-se para o próximo solstício de inverno. Eles estudaram o ritual antigo, reuniram os materiais necessários e treinaram incansavelmente para entrar em contato com o poeta das sombras. Finalmente, chegou o solstício de inverno, e a cidade de Myrendali estava mais uma vez envolta em uma atmosfera de expectativa. Enquanto o poeta das sombras recitava suas poesias na praça central, Erian e seu grupo se prepararam para executar o ritual nas profundezas da caverna onde encontraram as inscrições. À meia-noite, quando as sombras eram mais densas, Erian e seus companheiros seguiram as instruções do ritual. Eles acenderam velas e incensos, recitaram palavras antigas e atravessaram o portal misterioso que se abriu nas paredes da caverna. Do outro lado do portal, encontrarão-se em um mundo de sombras e escuridão. O ambiente era estranho e desorientador, mas eles sabiam que estavam mais próximos do poeta das sombras do que nunca. Enquanto exploravam aquele mundo sombrio, eles ouviram uma voz suave e melódica, a voz do poeta. Ele estava lá, nas sombras, observando-os. Erian e seus companheiros se aproximaram com reverência, ansiosos para finalmente descobrir a verdade. O poeta das sombras falou com eles, revelando os segredos do conhecimento que guardava. Ele explicou que as palavras enigmáticas que recitava eram uma representação simbólica da jornada da vida, do mistério da existência humana. Cada pessoa tinha seu próprio caminho a percorrer, suas próprias escolhas a fazer, e o conhecimento estava na busca por essas respostas pessoais.
Erian e seu grupo ouviram com atenção, absorvendo as palavras do poeta. Eles entenderam que a jornada em busca do conhecimento era uma jornada individual, e que o verdadeiro enigma estava em descobrir as respostas dentro de si mesmos. Após a revelação, o poeta das sombras desapareceu nas sombras, deixando Erian e seus companheiros com uma sensação de profundo entendimento e clareza. Eles sabiam agora que a busca pelo conhecimento não era sobre encontrar respostas definitivas, mas sobre explorar as muitas possibilidades da vida e da existência. Ao retornar à cidade de Mirendale, Erian e seu grupo compartilharam suas descobertas com os outros mirendalinos. Eles perceberam que o verdadeiro conhecimento estava na jornada em si, nas experiências, nas escolhas e nas reflexões ao longo do caminho. A lenda do poeta das sombras continuou a ecoar na cidade, mas agora com um novo significado. As palavras enigmáticas do poeta serviam como um lembrete constante de que a busca pelo conhecimento era uma jornada pessoal e que as respostas estavam dentro de cada um. Mirendale permaneceu uma cidade pacífica e tranquila, mas agora seus habitantes abraçavam a jornada da vida com um novo entendimento. Erian e seu grupo se tornaram os guardiões do conhecimento do poeta das sombras, ajudando os mirendalinos a refletir sobre suas vidas e escolhas. E assim, a cidade de Mirendale continuou a viver em harmonia, mantendo o enigma do poeta das sombras como um lembrete constante de que o verdadeiro conhecimento estava na jornada, não no destino final. E, à medida que o tempo passava, as palavras do poeta ecoavam eternamente nas sombras daquela cidade esquecida pelo tempo. Edmilson Alves Pinto. Poeta das Sombras. Abdullah.